E aí, gente, vamos falar hoje sobre o Acólito, The Acolyte, nova série Star Wars, episódios 1 e 2. Esse vídeo terá spoilers, né? Porque o vídeo sem spoilers eu já fiz. É um vídeo que eu apresento a série como um todo, falo sobre esse período que ela se passa, sobre a sinopse, etc. Aqui já é pra quem tá assistindo aos episódios, tá? Foram lançados 2 episódios, então justamente é sobre eles que eu vou falar. Num formato aqui que eu fiz em lock, né? Deu muito certo, vocês curtiram, então eu vou fazer novamente, que é dividindo a tela e comentando enquanto as imagens estão acontecendo. Então esse formato aqui é meio live, né? Meio ao vivo, assim. Não vou ter tanta edição e por aí vai, tá? Inclusive, nem acho que a série vai merecer. Parece, tá? Pelos 2 episódios iniciais, a coisa não é muito promissora. Pode ser que melhore, porque tem elementos ali pra colocar a série num estado interessante, no mínimo interessante. Mas, a princípio, eu tenho algumas questões, tá? Não boas, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim, é sobre a série que eu vou falar agora. Esse é o grande ponto, tá? Vou começar, portanto, spoilers. Eu menti pra vocês, não vou começar não. Vou primeiro apresentar o meu livro, que é o Andor, Roteiro Falado, tá? O livro da primeira temporada de Andor, essa sim é top. Essa sim aqui é bem top, tá? Esse livro tem os roteiros, tem os meus textos sobre a primeira temporada da série. E mais do que isso, né? O texto passado pra uma voz literária, digamos assim. Então tem muita coisa bacana aqui para quem curte Star Wars. Tem um tanto aqui sobre, como é que eu posso dizer, sobre o manual do Nemec, né? Tá aqui, ó. É uma edição bem bonita, o link está na descrição. Agora sim, vamos falar sobre o episódio. Bom, começando aqui com a parte técnica, o nome do episódio é... Opa, voltei aqui, peraí. Começando aqui com a parte técnica, o nome do episódio é Lost and Found, né? Episódio aí dirigido pela Leslie Headland. A Leslie que dirigiu Boneca Russa e Dormindo com as Outras Pessoas. O episódio e a série como um todo. Os protagonistas é a Amandla Stenberg, que faz a May e também a sua irmã gêmea, e o Lee Young-jae, que fez aí o Round 6. A Amanda, ela, não sei se você lembra, ela é do Jogos Vorazes, ela é a Rue dos Jogos Vorazes, né? A gente tem aqui o Charlie Barnett, que fez o Boneca Russa também, e a Daphne King. E a Daphne King, ela fez o Logan, né? Ela tá lá no Logan. Prosseguindo, começamos aqui com esse lettering, né? No começo, muito tempo atrás, na época de paz, a Ordem Jedi e a República Galáctica, ela prosperavam sem muita guerra, né? Mas nos cantos escuros, digamos assim, da galáxia, uma força emergia em segredo. E aí uma assassina solitária se arrisca para perseguir revenge, né? Perseguir vingança. Isso tudo eu expliquei lá no vídeo sem spoilers, que eu faço meio que um setup da série como um todo. Começamos aqui com a mestra Indara. Eu só quero chamar ela de Indira. De vez em quando vai acontecer isso, tá? Que é a Carrie-Anne Moss, ou seja, uma personagem contratada para aparecer no trailer e no pôster. Ela pode até reaparecer na série, é fato. Acredito até que dá para reaparecer não só em flashbacks, mas em algumas missões específicas dela, porque tem algumas resoluções, né? Por exemplo, o passado da May e da Osha, que pode passar por ela aí, né? Então ela pode voltar, quem sabe. Mas uma coisa que eu destaco é como os Jedi, e aí eu falei lá no vídeo de apresentação da série, como os Jedi eles estão bem inseridos na sociedade. A gente tá nesse planeta aqui, o Eda, né? E como os Jedi, eles estão de boa, estão conversando com as pessoas, né? Confraternizando, digamos assim, aqui tomando uns beer nights, almoçando de boa, vai ser enchido o saco por uma acólita, né, nesse caso. E o planeta Weda, ele é um planeta apresentado aqui nesse episódio, que é o Lost Found. Engraçado que o nome do episódio, né, não é bem trabalhado, né? É Perdido e Encontrado. Então é como se fosse uma personagem que foi perdida, no caso a May, e a personagem que foi encontrada, no caso a Osha. Enfim, o episódio vai tratando, inclusive o segundo episódio também faz esse trocadilho de 2 palavras, Revenge e Justice, né, mostrando aí ambos lados. E aí acho que essa vai ser uma temática da série, né? Os lados da mesma moeda, digamos assim. Nesse caso aqui, da força. Uma gema que vai para um lado, outra gema que vai para o outro. Mas eu quero levar em consideração, a princípio, isso, né? Como os Jedi estão inseridos na sociedade, afinal, eles estão mantendo a paz, representando a República ali, mantendo a paz, inclusive, em planetas mais distantes, ermos, como esse parece ser. Começamos aqui com a apresentação da May, e o que eu destaco aqui é que ela estimula a arrogância do Jedi, né, quando vai lutar com eles. Ela justamente não quer que os Jedi a ataque com o sabre, né? Então, ela induz o Jedi ao erro.
É mais ou menos isso que a gente vai aprender nesse episódio. Eu peguei 2 momentos distintos, que é quando ela fala essa frase aqui, inclusive ela faz isso também no segundo episódio, que ela fala, me ataque com toda a sua força, ou seja, estimulando que o Jedi seja errante nesse tipo de ataque, né? E depois, quando a Indara, ela puxa o sabre, ela induz a Indara a não utilizar o sabre, porque relembra que o sabre só é utilizado quando o Jedi está preparado para matar, coisa que a gente sabe que não é bem assim, mas a Indara aparentemente cai no papinho aqui da May, e assim ela é induzida nesse caso aqui a não utilizar o sabre, nesse caso aqui a começar a lutar, e nos 2 casos a ser errática, né? Ou seja, errar nas suas ações, tanto que culmina, mais à frente, vamos ver, tá aqui, ó, culmina na sua morte. O que eu acho que isso aqui é simplesmente patético, tá? Eu vou já falar sobre isso. Antes eu queria só passar pela May todo o tempo querendo obter o sabre da Indara. Eu acho que isso aqui traz uma discussão bacana do tipo, será que os Jedi são o que são sem o sabre? Ou o que resta dos Jedi sem o sabre? É o primeiro ponto. Ela tá querendo retirar o sabre para que os Jedi na luta talvez não utilizem, ou porque, assim como o Grievous, né, e uma referência aqui, o Grievous, que é um caçador de Jedi, quem sabe isso aqui pode ser também uma aprovação de seu mestre, sugerindo que ela tenha que ganhar o seu sabre aí numa luta, né? Tanto que ela, não só nessa batalha, mas na batalha contra o Mestre Sol, ela também vai tentar arrancar o sabre dele. Curioso que o sabre fica lá no chão e depois ela não pega. Por quê, né? Ou seja, talvez ela não tenha tanto interesse no sabre em si. O interesse dela seja realmente mais na luta, o Jedi não utilizar o sabre contra ela. E aí ela dá o famoso drible da vaca, né? Olha para um lado, chuta para o outro. Ronaldinho Gaúcho aqui do Jedi, da acólita, melhor dizendo. Ela finge que vai jogar a faca para um lado e vai para o outro. Isso aqui eu acho que, beleza, dá para justificar sobre a arrogância dos Jedi, tá? Tem esse ponto aqui que a gente vai ver mais à frente, inclusive noutras lutas, né? Esse aqui foi a arrogância do Jedi que fez com que a Indara não prestasse tanta atenção no movimento. E aí ela levou uma facada no meio dos peitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá falando dos Jedi, né, cara? A gente tá falando da força, da senciência, a força, de todo o lance de sentir o que tá no ambiente, de ir muito além do que os olhos enxergam. A gente vai ver numa cena mais à frente o Mestre Sol falando exatamente sobre isso. Então eu acho um recurso muito fajuto, pra ser sincero, muito fajuto mesmo, de como vencer, né? Ou como ser vencido nesse caso aqui. Fajutíssimo, assim, sei lá. Star Wars tá querendo desgraçar a minha cabeça fazendo um negócio desse daqui. E outra coisa, tenho dúvidas também só se essa facada mataria mesmo, assim, dado o fato de tanta coisa que a gente já viu em Star Wars, tá? Enfim, morreu o mestre Indara, sigamos. Aqui tem né, a May, ela vai matar aqui o dono da taberna, não faz porque tem a criança aqui. Eu acho que isso aqui, apesar de ser uma cena bem literal e forçada, do tipo, ele não mata, pois ele é pai, isso quer dizer outra coisa, porque ela ainda tá em formação, né? Enquanto o Sith, acólita nesse caso, ela ainda está em formação. Porque se Sith fosse, mataria, porque testemunhou aquilo que estava acontecendo. Aparentemente, eu não sei também se ela tem tanto desejo de não ser testemunhada naquilo que está sendo feito, porque todo mundo também viu ali no bar. Mas enfim, são outros 500, tá? Mas o fato é que em outras praças mataria ou nem iria encontrar ali essa pessoa, tá? Só pegaria a faca e sairia fora. Mas aí mostra que talvez ela tenha problemas ali na sua infância, questões com o seu passado, né? Por conta do apego mínimo que ela demonstrou aqui nessa cena a esse jovem. Seguimos, somos apresentados a Osha. E assim que a gente é apresentado a Osha, a gente também é apresentado ao Pip, né? O Pip é esse novo robozinho, que na verdade é uma espécie de chave de fenda. O Pip, eu acho que é uma referência direta a Doctor Who. Se não é referência, é uma cópia. Mas é um elemento fácil de vender brinquedo, né? Essa é a verdade. O Pip, além de ser fofinho, o jeito que se tratam ele e tudo, ele é multiuso, então pode ser aqueles brinquedos que desmontam e tal. Então é Star Wars vendendo brinquedo. Nada mais do que isso aqui. E a Screwdriver, essa ferramenta do Doctor Who, ela se adapta a várias situações. Assim como o Pip, né? Se adapta também a várias situações, acho que até comunicador, mas aqui remendando uma parte da nave, depois noutra ele também
né? Apaga fogo. Então, é multiuso, assim como a Screwdriver, que é uma ferramenta do Dr. Who, que ele abre todas as portas do mundo, paralisa as pessoas, apaga a memória, faz tudo, né? Só essa ferramentinha aqui faz tudo. Seguindo, aí tem a referência aqui ao jogo, isso aqui é do Knights of Old Republic, tá? Nar Shaddaa, essa cidade aqui, ó, perderam uma viagem para Nar Shaddaa com os pilotos. Essa viagem aqui que é dita, né, para Nar Shaddaa, é uma cidade que aparece em Knights of Old Republic. Knights of Old Republic é um jogo, mais especificamente o 2, né, é um jogo que saiu do canon, mas essa série tá colocando de volta no canon, não necessariamente o jogo e o que acontece lá, mas o estilo do jogo. Tá sendo utilizado muito diretamente aqui, inclusive sendo mencionado em texto, né, coisas que apareceram lá pela primeira vez, sendo mencionadas em texto aqui, voltando, e isso vai me fazer debater lá na frente o plot, tá? Nar Shaddaa, no jogo, ela tem vários mercenários, né, vários bandidos, é um planeta, de fato, que se contrata as pessoas por debaixo dos panos, é um planeta que é uma lua, na bem da verdade, que vai de encontro a essa ideia da paz na galáxia, porque assim, paz é alguma coisa que lá não temos, né? No jogo a gente interage lá com várias facções criminosas, aqui aparentemente é uma parada de zoação, né, de curtição, então pode ser que se relacione com isso também, e é muito parecido, né, arranha-céus, becos, etc. É muito parecido com Coruscant no episódio 2, quando o Obi-Wan e o Anakin vão atrás de uma pessoa que tentou matar Padmé Amidala, e se traz Nar Shaddaa, traz de certa forma Knights of Old Republic. De alguma maneira a gente tem que falar mais à frente na Kreia, que é uma personagem inicialmente apresentada como uma ex-Jedi que perdeu a sua conexão com a Força. Parece alguém? Será que parece alguém? Né? Aqui, obviamente, sendo uma Padawan. Só que essa ex-Jedi no jogo, ela guia o protagonista do jogo, e suas verdadeiras motivações, elas são muito misteriosas. Frequentemente se revelam manipulativos, ou seja, ela se dizia estar de um lado, mas na verdade estava do outro lado. Eu acho que carrega muita coisa aqui que temos nessa série, principalmente quando vai apresentar o Mestre Sol ou outros Jedi, né, ou outros participantes aqui nessa linha, tá? Aqui serve para mostrar o comércio, né, acho que um bom resgate. Tem uma coisa que eu gosto muito, essa questão da paz, como é utilizado no episódio, porque, como eu já falei, né, é uma época de paz, os Jedi mantendo a paz, e é muito importante essa conexão aqui, e quando eles falam que os comerciantes aqui não usam escudos nas naves, e de fato não usava tanto assim, porque, primeiro, equipar naves com os escudos era caro, era uma questão cara, para muitos comerciantes. O custo adicional não justificava o investimento, e outra, eles perdiam grana naquela viagem quando usavam os escudos, então era mais fácil utilizar os mechanics, né? Os mechanics eram os meio que mercenários mecânicos contratados ali. Só que os mechanics, eles eram empregados muitas vezes sob atividades que violavam as leis ou as normas éticas daquela época. É por isso que quando entra aqui o Jedi, né, o Yord, esse cidadão aqui, ele tenta esconder que tem mechanics ali. A gente nem usa mechanic, hein? Esse negócio aí não é com a gente não. Porque pode ser, de fato, um desvio moral, digamos assim, dessas pessoas, e para a República poderia ser algo não tão bem visto, digamos assim. Então, a princípio, eles acham que os Jedi estão até em busca disso, né? A bem da verdade, não estão em busca disso, mas a princípio eles pensam por isso que dizem, não tem negócio de mecânica aqui não. Outra coisa que eles também não querem, os comerciantes, são os Jedi interferindo, né? Supervisionando as ações deles, porque assim, a paz, de novo, é suposta. Tem muita coisa acontecendo por debaixo dos panos, e muita coisa também vem daqui por conta de contrabandistas e outras questões mais que acontecem na galáxia, né? Enfim, Yord entrou, e entrou também a sua Padawan, que incrivelmente não é mais utilizada aqui nesse episódio, porque é muito difícil fazer essa maquiagem. Mais fácil fazer a maquiagem da personagem da Daphne King. Outro destaque aqui, nós temos aqui o comerciante, ficou horrível esse círculo, nós temos aqui o comerciante e o Jedi utilizando Mind Tricks, né, os truques da mente. O Yord, ele não tem nenhuma vergonha de utilizar na frente dos demais, né, porque nos filmes mais à frente a gente vai ver que os Jedi utilizam o truque mental, mas eles são bem discretos, né, você vai querer fazer isso, olha, você vai dar like nesse vídeo aqui do canal, entendeu? Você também vai se inscrever aqui, não é você vai se inscrever no canal, não. E aqui tá muito às claras porque os Jedi, eles são
cara, eles são vistos como quase força policial na galáxia como um todo aqui nesse universo de Star Wars, nessa época específica. Depois é que vão começar a questionar algumas ações e mais à frente, enfim, haverá o total expurgo. Avançamos, o Yord, ele fica de frente aqui com a Osha, e aqui eu acho que começa esse texto super bizarro, né? Suas mães, suas irmãs, ou melhor, sua irmã, sua aldeia, todos morreram no incêndio, falando literalmente para nos apresentar. Ele está nos apresentando essa personagem, sendo que ele já conhece essa personagem, então não teria por que ele ficar provando para ela o que ela sabe. Né? É um texto fraquíssimo, um artifício fraquíssimo de apresentar essa personagem aqui pra gente. Fraquíssimo, né? Ó, sua aldeia, todos morreram no incêndio. E a outra personagem tava lendo já a ficha dela, digamos assim. Por que já não manteve-se lendo, digamos assim? Precisou mais dessa exposição. Então, um roteiro muito direto. E esse é um dos grandes revés do episódio pra mim. O quão direto é esse roteiro, o quão direto é esse texto, sabe? O quão escancarado ele é. Inclusive, que é uma pena. Eu disse que ia começar a confusão e de fato começou, tá? A Osha, ela é transportada, né? Ela é passada para essa nave e eles simplesmente não vão. Nós temos uma Padawan e temos um Jedi que estão investigando uma pessoa que matou um Jedi em tempos de paz e essa pessoa vai sozinha na nave. Parabéns, roteirista. Será que não tinha outra maneira de fazer? Porque eles queriam que ela fizesse essa frase aqui, ó. Né? Pra deixar uma pulga atrás da orelha da gente. Rapaz, então talvez ela seja boa. Será que é uma menina assombrada? O que de achos é isso? Porque, meu irmão, não tem outra coisa que justifique, não. Muito ruim. E ainda mais uma nave toda guiada por droids. Minha Nossa Senhora. Lembrando, uma pessoa suspeita de matar uma mestra Jedi. Ok? Temos isso em mente. Corta, vamos ser apresentados aqui ao Mestre Sol, benevolente, cuidadoso, sábio, o arquétipo da mistura do Obi-Wan com o Qui-Gon Jinn, né? Porque ele também é questionador e etc. Então, o Mestre Sol, ele é a união desses dois. Tanto que ele está dando aqui a lição, ó, seus olhos podem enganá-los, pensem em mergulhar em um grande oceano e tentem se entregar ao seu peso. Isso aqui lembra muito a cena do Obi-Wan ensinando o Luke pela primeira vez, né? Inclusive, deixa ele com os olhos vendados, dá todo o discurso para ele sobre como os olhos atrapalham, né? Como os olhos são distrações, digamos assim. Então aqui é o que o Mestre Sol está fazendo. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que a gente está sendo levado a associar o Mestre Sol com o mestre super benevolente, sábio, inteligente, né? Inclusive quando ele vai, antes de ir para a missão, a outra mestra até fala, olha, a gente não pode perder você aqui e tal. Mas ele vai mesmo assim, ou seja, ele é de muita relevância no ensino dos Jedi ali naquela época. Lembrando que o Yoda tá vivo, a gente não sabe onde que tá, mas ele tá vivo nesse momento, né? Quer dizer, a gente sabe, pelos quadrinhos ele tá aí, mas não sabe se tá em missão ou se tá aí de fato, né? E isso aqui, cara, eu acho que começa a desenhar o Mestre Sol como um possível, não quero ficar fazendo teoria, mas como um possível personagem pra gente prestar atenção do ponto de vista dúbio, tá? Será mesmo que ele é esse personagem que tanto tá aparecendo super benevolente e sábio? Veremos. Aqui, o Templo Jedi em Coruscant, a única coisa que eu quero destacar é porque os arranha-céus ainda estão sendo construídos, né? Ó, ainda estão sendo construídos. A gente não vai conseguir ter essa visão, porque os arranha-céus vão ser tão altos que vão tapar aqui a visão do Templo Jedi, né? A gente só vai ver o Templo Jedi meio que misturado com o grande ou a grande Coruscant que a gente verá no futuro, principalmente nos episódios 1, 2, 3, ó, aqui tá tudo baixinho ainda. O Templo Jedi, olha a importância e a imponência dele, né? Já tem os carros voadores aqui e tal, mas enfim, né? Depois a gente mal vai conseguir enxergar. E aqui tem esse diálogo que corrobora com o que eu falei, né? Como o Mestre Sol vai, quando a gente vai falando de suposta paz, como ele vai, de certa forma, se parecendo com a Kreia, lá, que é a personagem do The Knights of the Old Republic. Ele fala, Indar e eu a salvamos de um terrível incêndio em Brain Dock, né? Ou seja, ele tá falando sobre a May e sobre a Osha, que ele salvou, que ele estava lá. Que terrível incêndio é esse? Nós veremos o contexto. Por que está sendo matado? Ela está caçando os 4 mestres. Veremos o contexto. Alguma coisa aconteceu nesse Brandok que está às escuras, né? Está sendo escondido. Aparentemente, a Vernestra, a mestra, sabe também de alguma coisa, porque sabe da relação dele com a garota,
fala pra ele, ó, posso confiar em você, isso aqui eu acho uma bobagem também, de texto, tá? Você tem meu apoio nessa empreitada, mesmo que você esteja relacionado a gente, estamos falando do auge do Jedi, tem Jedi a rodo aí pra resolver a situação, não precisa ser um Jedi que tinha essa conexão e mais do que isso, colocá-lo junto com um Jedi inexperiente, que fatalmente seguiria as ordens do mestre que tá no hierarquia um pouco mais acima. Ah, beleza, não faz sentido, mas vamos lá, tá? O que eu quero destacar aqui é isso, e também que eu não destaquei aqui, mas eu quero falar, que a Vernestra, ela pergunta assim, olha, nossos inimigos políticos poderiam usar isso contra nós, esse lance de um Jedi que morreu. Será que a gente pode deixar isso baixo, digamos assim? Rapaz, isso aqui eu acho ouro, tá? Esse ponto específico eu acho ouro, porque já é o Jedi flertando com política. Veja só, nossos inimigos políticos, e a gente tá numa época onde os Jedi, supostamente, eles são cavaleiros da paz, eles não devem se meter com política, mas, a bem da verdade, vamos ver no episódio 1, 2, 3, essa discussão ganha muito mais escopo, como eles se tornam intrínsecos na política, né, naquela época, naquela região, naquele momento, como um todo. Então, eu gosto aqui desse ponto, desse diálogo, dessa teima, digamos assim. E gosto também da dubiedade que fica, isso aqui é mais à frente, né? O Yord dizendo assim, olha, eu não sabia que a Osha tinha gêmea, uma irmã gêmea. Ou seja, os Jedi estão mal informados dos próprios Jedi. E eu acho que isso aqui, agrupando, fica a tríade perfeita, né? Dessa reflexão aqui de como a própria Ordem Jedi guarda segredos demais. Tem muitas coisas começando a ficar por debaixo dos panos. Isso vai eclodir numa grande confusão do Conselho Jedi, na visão do Conselho Jedi para com a Ordem lá nos episódios 1, 2, 3. E isso já está aqui, né? Aqui tá o mestre Sol todo desconfiado. Como quem diz, cara, você não sabe metade da ópera. Essa é a verdade. E mais do que isso, dá a ideia dessa suposta paz, né? Olha, não podem descobrir que um Jedi matou um Jedi, tanto por questões políticas, mas também porque estamos em paz. Sabe aquela paz forçada? Não, a gente tá em paz. Todo mundo brigando. Não, mas esse prédio aqui, porque ninguém vê do lado de dentro, não, mas esse prédio aqui, o pessoal é de paz. E dentro o pessoal descendo o cacete. Então, tem muita coisa aqui pra acontecer e traz uma dubiedade para esse personagem, como eu disse, em relação à Kreia, que é a personagem do The Knights of the Old Republic, que se revela ao final uma adoradora de Sith, né, uma Sith, por assim dizer. E outra coisa que vale lembrar, que eu disse no primeiro vídeo dessa cobertura, que é o seguinte, os Sith nessa época, como eles são poucos, eles têm que se infiltrar na Ordem Jedi. Eles têm que se infiltrar naquela realidade. Então faz sentido essa abordagem que eu tô defendendo aqui, de que aqui ou aqui tem marmota. Ou aqui tem marmota. Algum canto tem marmota aí. Até porque a série, quando a gente traz elementos como Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, mais à frente vai ficar claro, né? Vai ficar claro agora. Ela fala 2 Leros aqui e ele fala, eu acredito em ti. Cara, isso me lembra muito Clone Wars. Lembra muito quando a Ahsoka, ela tava discutindo com a Ordem Jedi, que a acusava, né, de algo que ela diz não ter cometido, e o Anakin acreditava, defendia, tinha aquele negócio todo, a Ordem ia contra, tinha o Obi-Wan que tava de um lado, enfim, tava toda uma confusão. E no final das contas, né, levou a Ahsoka a desertar, coisa que aconteceu aqui com essa jovem, ela desertou, né, ela saiu da Ordem Jedi. Então me parece muito tudo isso. O que eu tô querendo defender é que eu acho que eu já vi essa história. Então, por achar que já vi essa história, alguma coisa está inserida aqui na Ordem Jedi para gerar um caos maior do que só a presença do Sith, de um assassino acólita que sai matando todo mundo. É isso que eu devo entender dessa situação, tá? Aqui é a personagem da Daphne King, que é bem, por enquanto, bem mal utilizada, mas bem mal utilizada mesmo aqui nos primeiros episódios. Ó, mais à frente, na verdade mais atrás, é porque eu mudei um pouco a ordem, né? Por que você mantém os hologramas da sua antiga Padawan? Aqui é a personagem da Daphne King. Ele diz, ó, se não meditarmos sobre o passado, ela completa, estamos fadados a repeti-lo. Eu gosto da relação dos dois, porque eles são, de certa forma não, eles são de fato, esses dois aqui, eles são opostos. Ele, como sendo Qui-Gon Jinn, ele debate sobre a Ordem Jedi, ele guarda a questão aqui dos holocrons, né, memórias que não deveria se apegar. Inclusive, no episódio seguinte, ele vai dizer, rapaz, eu pensei que você tinha desapegado dessas memórias. Ora, ele não desapegou, cara. Ele em si não desapegou, né? Mas enfim, eles são diferentes porque ela pede permissão pra falar. Ela é toda by the book, ou seja, sob o manual, né? E aqui é uma autocrítica, né, do Jedi. Assim, Jedi, de fato, é a coisa que menos faz é meditar sobre o passado, porque o erro que está sendo cometido aqui vai ser cometido lá à frente, com a questão do Anakin. Percebe?
Então uma coisa que o Jedi não faz é meditar sobre o passado. Mas enfim, até aqui, rapaz, eu tinha uma grande esperança de que a Osha tava entre um lado e outro, sabe? Mas ao utilizar a personagem nessa idade e a figura da May nessa idade, eu pensei que ambos habitavam aqui a mente dessa do meio aqui, sabe? Juntando o que era a May naquele momento. Eu acho que a série perdeu uma grande oportunidade de ficar cozinhando um pouco mais essa questão e já entregou de cara que elas são, de fato, gêmeas, né? Pô, cara, acho que perdeu uma grande chance de criar um novo tipo de personagem, sabe? Um personagem que, de fato, cinza, né? Que tem o lado da luz e o lado sombrio dentro da sua mente, debatendo, vibrando, discutindo, tentando dominar de alguma forma meio uma parada meio Golo, né? Sméagol, Golo e etc. E aí, finalmente, mais uma vez, o texto literal, né? Um acólito mata sem arma, um acólito mata o sonho. Eu acho, assim, muito legal a apresentação desse personagem. Um personagem que, inclusive, não se apresenta para a própria aluna, né? A fotografia aqui bem boa, trazendo aqui o nosso olhar para cá, os dois lados da mesma moeda, né? Ou seja, como se tivesse também ele dois lados, né? O sábio já aparece de cara, a voz metálica diz que há uma alteração, tá, de capacete, etc. Pode ser muita gente aqui, mas inclusive da forma como é apresentado, pode ser qualquer um personagem que a gente já tá vendo aqui ao longo do episódio em si, tá? Eu gosto dessa ideia de que o acólito mata sem arma, o acólito mata o sonho, porque não dá pra enfrentar os Jedi de frente nessa época. Eu gosto disso, só não gosto da maneira como isso é apresentado, porque inclusive, do meu ponto de vista, já estava bem claro que essa era uma grande discussão aqui etérea no episódio como um todo. Fechando aqui minha visão sobre o primeiro episódio para partir para o segundo episódio, tá? Eu acho um episódio bem bagunçado, de certa forma. Eu não vou dizer confuso, porque ele é muito direto, é muito estruturado, digamos assim, mas uma coisa que esse episódio definitivamente não funciona para mim é como ele é bobo, sabe? Ele tem assuntos interessantes que pode tratar de maneiras igualmente interessantes, mas ele vai para um lado um pouco mais bobo ao falar sobre esses assuntos. Enfim, o segundo episódio não muda tanto, não. Pelo contrário, eu acho que até exagera em determinados pontos essa percepção. Vamos aqui falar dele, né? Acólito, agora é Revenge e Justice, ou seja, vingança e justiça, dando essa ideia de trabalhar de novo essa dubiedade, coisa que eu acho que não acontece, tá? Então, vingança de um lado, justiça do outro, nem debate justiça, nem debate esse tema. Enfim, ficou bonito, mas não é funcional, digamos assim. Seguindo, agora estamos em Olega, né? E assim que a gente chega em Olega, tem o porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum. Não é ele? É ele, gente. O porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum sendo enganado por uma criança. Jedis sendo enganados por uma criança local qualquer que poderia entrar nesse templo a qualquer maneira. É muita arrogância do Jedi, só pode. Tomara que seja a arrogância do Jedi em colocar o porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum para que o Nino seja recebido, né? Clift Cloft Steel, né? Assim, a porta se abriu. É mais ou menos isso que acontece aqui nesse começo. Meu Deus do céu, cara. Aqui temos o mestre Barbinha, né? O mestre Torbin. Horrível essa maquiagem. Meu Deus, que barbinha é essa? Mas pelo menos tem um assunto bom, porque é o Voto de Barash, né? Que volta aqui pro cano também. O Voto de Barash é quando digamos assim, um Jedi não necessariamente sai da ordem, mas ele pede licença. É uma licença não remunerada da ordem. É a verdade, tá? E ele pede uma licença para ser um com a força. Ele fica ali em meditação suprema por muito tempo. Cogita-se que o Luke faz isso, né? No entre-atos ali do episódio 789. Ou melhor, 6 para o 7, mais precisamente. Esse é um voto tomado, assim, como uma busca de uma clareza espiritual muito grande, porque o Jedi está super perdido nas suas ideias. Então ele sai, abdica combate, abdica de missões, abdica de interações com outros Jedi. Nesse caso em específico, outros Jedi foram mandados para esse templo aqui, né, que fica na cidade de Olega, ou melhor, no planeta Olega, que é apresentado aqui também. E outros Jedi estão tomando conta desse templo justamente porque tem um Jedi meditando aí, e aí tem esse campo de força, né? O voto, ele vai até essa espécie de voto de silêncio, ele vai até que o Jedi sinta que alcançou a compreensão, então a resolução desejada diante do que estava causando toda aquela confusão mental nele. Isso existe no Código Samurai também, de certa forma, que é quando o samurai ele sai ali do templo, que ele toma de conta, né? Ou que ele é funcionário, quer que seja, e ele vai
fazer um retiro, digamos, só que é um retiro em movimento, nesse caso, né? Ele vai pra longe, geralmente isso acontece no momento da primavera e etc. Aí quando as folhas caem, ou seja, o início do outono, é isso? É isso. Aí eles voltam, né? Com a mente mais organizada, enfim. Ó, tá aqui o outro Jedi que eu falei, que tá ali pra cuidar do templo, porque o mestre Torben tá aí na fé dele, né? Cabelo grande, barba pra fazer. Espero que ninguém esteja fazendo a barba enquanto ele está aí nesse período de meditação, porque a barba tá bem feitinha pra... Mas enfim, você entendeu. Aqui entra o nosso querido Qimir, que pra quem assistiu The Good Place já conhece esse personagem, né? Um personagem bem cômico aqui em Good Place, vivido pelo Manny Jacinto, é o Jason Mendonça, e agora ele é o Qimir, que... Opa, bati aqui. Que vem como sendo também esse personagem um pouco cômico, mas é um personagem dúbio também, tá? Nos apresentando aí uma nova possibilidade de mestre ali pra nossa querida ou não tão querida assim, May. E dúbio por quê, PH? De novo volta Knights of the Old Republic, vou te explicar. Ele fala isso aqui, ó. Torben não é um meditador sereno e, como você diz, impenetrável. Como todo Jedi, ele só pensa que encontrou a paz. Eu gosto muito desse papo porque condiz, melhor dizendo, com o do mestre dela, né, no episódio passado, final do episódio passado. Os Jedi, acho que porque eles encontraram a paz, todo mundo tá na mesma vibe, entendeu? Porque eles querem a paz, então eles acham que todo mundo também quer a paz. Então aqui, ó, esse diálogo condiz, é um diálogo dele, do cara, do boticário dali, ou seja, era pra ser um cara comum. Aparentemente não é um cara comum, né? Se colocar uma máscara nele, se duvidar, vira mestre dela. Como todo Jedi, ele só pensa que encontrou a paz. Os Jedi justificam seu domínio galáctico em nome da paz. Então, paz vindo aqui como um grande tema. Mas não é só sobre isso. É quando complementa. E paz é uma mentira, eu sei, ela complementa. Quem foi que ensinou pra quem o quê, né? Quem foi que ensinou isso aqui pra ele? Foi ela? Não aparenta ser ela. Aparenta ser ela de saco cheio dele dizer isso. Tanto que ele tá ajudando-a a encontrar os Jedi. Como é que um simples boticário tá ajudando essa pessoa a encontrar os Jedi? Tem mais coisa aí. Mais do que isso, quando fala paz é uma mentira, isso é do Código Sith, lá de Knights of the Old Republic. A paz é uma mentira, né? O Código Sith tá lá. A paz é uma mentira, só existe paixão. Através da paixão eu ganho força. Através da força eu ganho poder. Através do poder eu ganho vitória. Através da vitória, as minhas correntes, elas são rompidas e aí a força me libertará. Esse é o Código Sith apresentado lá em Knights of the Old Republic. Ou seja, ou isso aqui é um aceno, tudo bem, né? Se o roteiro da série for super bagunçado como está sendo até então, acaba sendo só um easter egg, só que eu acho que mais do que isso, tem caroço nesse angu, tá? E aí ele oferece a ideia de absolvição, ou seja, o mestre Torben lá, ele quer ser absolvido por essa personagem que aparentemente ele infligiu algum mal no passado, por isso que ele tá perdido das ideias, e pegá-lo, né, durante a meditação e não na resolução da meditação, é um momento perfeito para isso. Fala-se aqui em paz, fala-se aqui, ó, sereno, não sei o que, aí, paz, paz, paz. Quando ele vai falar lá na frente, o Sol, dizendo, ele diz, eu fiz as pazes, né? Pieces, né? É a mesma coisa, é a mesma palavra. Eu fiz as pazes com o que aconteceu em Brandok. Ele fala isso. Inclusive achando que a pupila, ou ex-pupila dele fez também. Mais à frente ele vai ver que não. Só que não faz sentido, é uma coisa, porque se ela saiu da Ordem Jedi, ele sabe que ela não fez as pazes. Então como que ele vai surpreender mais à frente? Você vai entender o que eu tô falando. Confessa o seu crime ao Conselho Jedi, ou seja, que crime é esse que ainda está escondido, ou inclusive escondido pelo próprio Conselho e pela própria Ordem, tá? Isso pode acontecer para manter a ordem na ordem, a paz, a suposta paz aí em vigor, porque os Jedi eles perseguem tanto a paz que, isso é dito, né, aqui no episódio, eles perseguem tanto esse conceito da paz que eles excluem até a possibilidade do oposto. O Mace Windu era muito isso, olha, não vamos mexer nesse vespeiro aí do escolhido porque a gente vai ter que aceitar o oposto, né, a gente vai ter que aceitar o lado sombrio, é isso que a gente quer fazer, é nesse mar que a gente quer navegar, por quê? Porque eles são obcecados por essa paz supostamente inabalável, não é, né? Então esse ponto específico, os dois episódios discutem bem, tá? Principalmente por conta disso aqui, desse trecho, com esse trecho e lá no episódio 1, o trecho que ele conversa lá com a outra mestra Jedi, né, sobre deixar escondido, deixar politicamente ali por debaixo dos panos. Confessa o seu crime, que crime é esse? Pra quem tem que confessar o que vai acontecer com a Ordem Jedi se ele confessar esse crime? Será que eles estão
resgatando as pessoas que têm a força, roubando as pessoas do seu lar que têm as forças, muita coisa pode estar acontecendo. Será que os Jedi estão fazendo o que os Sith originalmente fariam? Sequestrando essas crianças? Nesse caso aqui, causou até um incêndio, quer que seja? Pode ser. Não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser. Entregar uma arma a uma civil viola 13 preceitos do código não sei o que. Aqui mostra mais uma vez o Qui-Gon Jinn. Mostra o nosso querido Mestre Sol. Porque ele tá quebrando as regras, né? Ele tá agindo para as coisas, muitas delas aparentemente darem errado. E tá na frente de um Jedi que não pode confrontá-lo. Imagina se vai um Mestre Jedi do mesmo nível que ele. Tu tá entendendo a situação? Imagina se vai um Yoda. Só um exemplo, tá? O papo seria completamente diferente. Inclusive mostra-se um pouco da imaturidade desse Jedi, porque esse daqui tira muito pouco o sabre de luz dele, né? Esse daqui, ó, primeira opção já é arrancar o sabre de luz, ilumina com o sabre de luz, faz tudo com o sabre de luz. Então, só pra mostrar como ele é um Jedi mais afoito, portanto mais inexperiente. Aí o episódio quebra de novo. Tem um mau pressentimento sobre isso, utilizado da maneira super aleatória, e outra com a montagem errada de quem não assistiu Star Wars. Porque quando vem o mau pressentimento sobre isso, né, geralmente vem uma transição super lenta pra o que vai justificar esse mau pressentimento. Aqui não, é um corte seco. Tem nada a ver com Star Wars. Aí aquilo que eu falei, ó. Não sabia que ainda tinha tanta raiva. Veja o que a vingança fez com sua irmã. Não sabia que você ainda tinha tanta raiva. Como assim, cara? Como que ela saiu da ordem, então? Ela saiu, não, me resolvi, então por isso que eu tô saindo da ordem. Que texto é esse, cara? É o texto que não viu o episódio, né? Não está assistindo o episódio. O texto não está vendo o restante do texto. É isso que me leva a crer. Enfim, muito mal estabelecido, tá? Aqui volta a referenciá-lo como o Qui-Gon Jinn, né? Porque o Qui-Gon, ele não conseguiu salvar a mãe do Anakin Skywalker, porventura também perdeu o Anakin Skywalker, então é outro paralelo. O Qui-Gon se culpa um pouco, né? Por isso também, no começo ali, de não levar e tudo, o Anakin até fala, ó, tem que levar minha mãe junto. Ele, não dá, mas vai dar tudo certo, né? Então, no futuro até o Obi-Wan também se culpa mais do que isso, né? Também de não ter ajudado muito nesse rolê. A gente vê bastante isso em Clone Wars, algumas discussões relacionadas a isso. Mais uma arrogância Jedi, né? Ele não tira o sabre, além de não tirar o sabre, né? Ele se põe com as mãos pra trás, aquele negócio todo. Toda a arrogância Jedi de dizer, eu vou vencer a qualquer momento, e não é isso que acontece. E aí seus pensamentos ainda estão com a sua irmã. Jura? Ela acabou de saber que a irmã tá aqui? Que diabo é isso, macho? Que tá com esse texto aqui? Percebe a confusão? Mas enfim, a arrogância Jedi também leva a isso, né? Tem dois Jedi contra uma pessoa encurralada, só tem um jeito de sair daqui. Ela faz a areiazinha de fumaça e tem uma pessoa vendo de cima a situação, de cima. Beleza que a areiazinha escondeu os olhos dos Jedi que não usam a força para sentir o ambiente de uma pessoa que inclusive é usuária da força. Ok, os dois Jedi, inclusive um Mestre Jedi, que disse que é melhor fechar os olhos pra sentir a situação melhor. Ele não conseguiu ler essa fuga. E aí, beleza, fugiu, vamos colocar assim, ela fugiu. Essa pessoa de cima, ela não pode seguir a cidade, subir, ver melhor a cidade como um todo, porque depois mostra-se que ela simplesmente estava na rua do lado ali, ó, saindo de moto. A irmã dela encontrou ela, mas o Jedi não. Sendo que o Jedi tava de frente. Que noção espacial zero é essa do episódio? Zero, conveniência demais, tá? E aqui tem um erro de montagem, né? Ele fala, com todo respeito, não temos tempo para conversas, mestra Venestra, certo? Aí, ó, ela fala, ó, não tomamos decisões como essa sem discussões significativas, mestre Sol. Precisamos traçar estratégias, ela fala. E ele diz, mas sabemos para onde ela irá seguir. Devemos agir. Ele sabe que ela vai matar o Jedi, que é o Wookiee, lá, beleza. Mas ela ainda estava no planeta. Coloca essa cena depois dessa daqui. Que é quando ela fala aí com esse personagem dizendo que precisa fugir. Porque aí você já dá a entender que ela fugiu dali. Mas ela ainda está no planeta. Não há nenhum diálogo relacionado a isso. Ele chega depois e diz assim, rapaz, você não conseguiu. Ele não dá poderzinho, não faz nada. É muito conveniente para que ela fuja. Parece que ele quer que ela fuja. E tomara que ele seja maléfico. Porque só isso vai justificar um monte de confusão na narrativa aqui desses dois episódios. Só isso, nada mais. E aí, finalizando em Kofar, e temos aqui o Wookiee Jedi, que eu estou muito ansioso para ver em The Acolyte. Segundo episódio, eu acho que tem os mesmos problemas lá do primeiro episódio, falta de coerência narrativa absurda, muita conveniência, mas esses dois primeiros episódios, eles podem mudar completamente a partir do que virá a seguir, tá? Eu acho que, vamos lá, então, são 4 Jedi, né? Já matou 2 em cada episódio. O terceiro episódio vai ser o Wookiee, e o quarto episódio vai ser o quarto Jedi, ou seja, o embate ali com o Sol, que também pode se revelar outra coisa, e a série pode mudar completamente, indo para os 4 últimos episódios em um nível alto, tá? Isso
ou eu estou sendo caridoso demais, mas o começo não é promissor. Tem muito elemento que pode ser bem trabalhado, muito elemento mesmo, mas o começo eu não acho promissor. Esperemos aí cenas dos próximos capítulos, por hora não me anima. Mas a gente se vê. Espero que vocês tenham gostado. Foi 2 episódios e um vídeo só. Os próximos vídeos tenderão a ser metade do tempo desse daqui, né? Ou seja, em torno de 20 minutos ali no máximo. A gente se encontra, se inscreve no canal, deixa o like. Ó, aqui também, espera só, rapidinho. Aqui na descrição tem link, na descrição, primeiro comentário tem link aqui para esse livro, tá? Se você gostar dessas aventuras, ó, A Luz dos Jedi, primeiro livro aqui do Star Wars Alta República. E também tem link pro meu livro, tá? Caso você queira adquirir o meu livro de Andor, fica também o link aqui. Esse tá na descrição e também no primeiro comentário. No mais é isso sim, a gente se vê, se inscreve no canal, deixa o like. Até a próxima e tchau.